Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo, mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Diguinho, jogador do Goiás, que assim, foi contratado pela equipe, mas o Cruzeiro também tinha interesse no jogador. A respeito assim do jogo do Cruzeiro, responsável no Sub-17, né? Partida contra o São Paulo, que foi realizada nessa sexta-feira. O caso envolvendo o patrocínio do Cruzeiro no ano passado. Vocês vão se surpreender com o valor e a posição que o Cruzeiro ficou entre os clubes que mais faturou aqui no futebol brasileiro em 2020. Além também do caso envolvendo o Guzmán, onde o seu agente falou a respeito da vinda ou não do jogador para essa temporada. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E antes de começarmos, se liga nessa dica. E se você está curtindo esse vídeo, tenho mais uma dica muito interessante para você. Futebol Team é o novo patrocinador aqui do Cruzeiro News. E esse é um aplicativo que é um jogo de futebol para vocês baixarem e começarem a jogar agora, beleza? Bom, por lá você pode, assim, treinar seu jogador e evoluir ele, tendo, assim, podendo evoluir o chute, defesa, armação e dribles, que é muito interessante, parece ali. Não sei se você já jogou FIFA, modo carreira, aquela sessão de treinamentos e ainda você pode jogar sendo no seu smartphone, iOS, iPhone ou até mesmo pelo Android, qualquer que seja, beleza? Bom, muito interessante o time, até futuramente vou chamar algum de vocês para jogar comigo, que é no caso assim, jogar no mesmo time que eu, que tem a opção de você jogar online também, e isso é muito interessante. Então você já baixa lá, vai melhorando o seu personagem, que assim, daqui a algumas semanas vou fazer o meu time e tá um processo de melhoramento também, e vou aceitar os melhores lá, beleza? Então eu vou deixar aqui o link na descrição, você corre lá e já baixa o seu, valeu demais! Bom, vamos começar falando a respeito do jogo de ontem, que ocorreu entre São Paulo e Cruzeiro. Cruzeiro que estava jogando em casa, essa partida que não foi realizada lá em Belo Horizonte, e sim na cidade de Nova Serrana, em Minas Gerais. Então assim, o Cruzeiro começou bem, abriu o placar com o Vitor Roque, jogador da base muito promissor, e está tendo muito destaque também pela categoria Sub-17, e não duvido nada daqui a uns anos ele aparecer na equipe de Sub-20, por exemplo, e até mesmo nos profissionais. O Cruzeiro que abriu o placar foi muito importante. Nesse primeiro tempo ainda o goleiro da Raposa pegou um pênalti. Então assim, estava sendo um jogo bastante acirrado. Mas no final das contas, o meia Rodriguinho do São Paulo marcou de falta, faltando 3 minutos para o jogo acabar, e colocou o placar tudo igual. Resultado razoável para o Cruzeiro, pelo menos está começando o campeonato agora, mas já tem outro jogo muito difícil em sequência, que vai ser a partida no próximo sábado contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Então assim, espero que o Cruzeiro tenha um desempenho bom nessa categoria, já que o Sub-17, daqui 1 ano, 2 anos, vai ser a nossa principal da base, o Sub-20, e que o Cruzeiro vem buscando muitos jogadores da categoria de base. Não duvido nada, vários desses aqui estão na equipe profissional daqui a alguns anos, beleza? Mas um assunto importante é a respeito do Guzmán, onde o seu representante deu uma entrevista ao Globo Esporte já nessa sexta-feira, falando a respeito da não vinda do jogador e os motivos assim que tá tendo nessa disputa entre Cruzeiro e o Envigado pelo jogador, mais pela parte burocrática de processos e tudo mais. Que ele falou que já está encerrado, não existe mais nenhuma história do tipo, e completou dizendo o seguinte, abre aspas, ele é jogador do Envigado, tem contrato com o Envigado, por isso não é um problema meu, é um problema do Cruzeiro. Nunca falei desse tema e vou continuar não falando. O tempo dirá quem tem razão, quem está preocupado. Fala. Nós que estamos tranquilos não falamos. Não é um assunto para a gente, está encerrado esse assunto. Então assim, mostrando que tem uma treta gigantesca no bastidores a respeito do Guzmán e o Cruzeiro, que ainda não sabemos nada, né? Se ele assinou um contrato, um pré-contrato, enfim, o que foi. Porque se eu acho que, se eu não tivesse assinado absolutamente nada, o Cruzeiro não estaria ameaçando levar esse caso para a FIFA. Então assim, deve ter assinado alguma coisa, até porque o Cruzeiro chegou a anunciar, né, de forma oficial nas suas redes sociais, a chegada do atleta. E não acho que só com o sim do jogador, o Cruzeiro já iria se submeter a isso, porque sempre nessas negociações, até mesmo transferência internacional, corre esse risco. E ele completou dizendo o seguinte, abre aspas, é um tema totalmente encerrado. O Cruzeiro tem que dar a resposta que quer dar. Para a gente não é mais assunto, é o que posso responder. Então mostrando assim que esse caso possivelmente vai parar na FIFA e é igual ele falou, né?
Só o tempo dirá quem foi certo ou errado nessa história, que no final das contas vai acabar dando uma dor de cabeça gigantesca para o Cruzeiro. Mas o assunto importante é a respeito do Diguinho, do Boa Esporte, jogador que estava na mira do Cruzeiro. Ele que não é tão promissor assim, já possui seus 25 anos de idade e atua como meia. Nessa temporada disputou 11 jogos pelo Boa Esporte, somente no campeonato estadual, não marcou nenhum gol, mas contribuiu com 3 assistências. E ele que jogou muito bem em jogos igual contra o Cruzeiro, o América e o Atlético Mineiro, e até o Lisca, em uma entrevista pós-jogo, elogiou bastante o futebol do jogador e era um dos clubes interessados na sua contratação. Ele que acabou indo para o Goiás, mas tinha o Cruzeiro, o Botafogo e o América de olho na contratação do jogador. Que assim, eu acho que ele poderia ser uma opção razoável. Eu acho que se contratasse ele, a diretoria iria ouvir demais, porque assim, jogador que não fez nenhum gol ano passado, ou nessa temporada. Ano passado foram apenas 13 jogos e um gol marcado na Série C. Então eu acho que iria ter muita repercussão justamente por conta disso. E o Cruzeiro que precisa de um meia, né, como eu disse para vocês. Esse caso do Guzmán ainda não se sabe, ele não vai vir para o Cruzeiro, mas se for buscar um jogador, não acho que deve contratar mais um outro, tentar uma investida desse tipo. Então o Cruzeiro que está ainda à procura de um meia no mercado, deve ficar mais de olho igual em jogadores do futebol brasileiro, que vem se destacando aqui no campeonato estadual. Então assim, caso você conheça algum atleta, o nome dele, deixe aqui nos comentários que está tendo destaque no estadual, porque eu tenho interesse de trazer um vídeo desse tipo, comentando algumas opções boas para o Cruzeiro, e eu posso lá te dar os créditos depois, quando for gravar esse vídeo. Então deixa aqui nos comentários e também fala o que você achou a respeito desse interesse do Cruzeiro e acha que o Diguinho poderia ser uma boa opção para a Raposa. Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários. E o último assunto desse vídeo é a respeito de patrocinadores do Cruzeiro em 2020, que eu fiquei surpreendido. O canal do Nicola fez um vídeo mostrando os maiores faturamentos dos times na última temporada. E o Cruzeiro, por incrível que pareça, aparece na 4ª colocação, que teve 33 milhões de faturamento. Um valor gigantesco, até porque o Cruzeiro está na Série B, e mostrando o valor gigante da marca que é a Raposa. E espero que esse ano ainda aproveite e consiga monetizar isso ainda mais. Entre os rankings aqui no futebol brasileiro, aparece o Palmeiras, que arrecadou 115 milhões com patrocínios. Sem dúvidas tem a ver com a Leila Pereira, o interesse de ser presidente do Palmeiras e o investimento da Crefisa. Em segundo lugar, o Flamengo, com 95 milhões. Em terceiro, o Corinthians, com 71 milhões. E aí tem uma quebra gigantesca, aparecendo o Cruzeiro e o Grêmio empatados com 33 milhões faturados. Ainda tem o Internacional ali que ganhou 32 milhões. Então, assim, só a título de comparação, o Cruzeiro foi muito melhor do que todo time que está em má fase, teve um arrecadamento maior do que o Santos, que ficou sem patrocínio master na última temporada inteira, arrecadou apenas 24 milhões. O São Paulo, que foi baixíssimo, apenas 16 milhões. O Atlético também, apenas 21. E se for comparar com algumas equipes, que foi rebaixado, igual o Goiás, que faturou apenas 4 milhões, e também o Vasco, que foram 16. E o Matheus Gonzaga, que é responsável por essa área de marketing e planejamento financeiro da Raposa, disse que a expectativa é de chegar a esse número de 37 a 40 milhões de reais para essa temporada. Eu acho que o Cruzeiro vai conseguir isso tranquilamente, até porque a expectativa é de que a Raposa suba nesse ano, iria ter uma visibilidade muito maior, e também por ser o ano do centenário. Então aí pode garantir mais 35, 40 milhões de reais, chegando aos cofres do Cruzeiro nessa atual temporada. Falar sobre outros clubes. Se o Palmeiras teve 115 milhões de faturamento, o Flamengo fechou com 95 milhões. O Corinthians com 71 milhões. E a coisa vai ficar ainda pior para o São Paulo do Leco, a partir dos números que eu vou apresentar agora de outros clubes. O Cruzeiro na Série B teve quase o dobro de faturamento com publicidade na comparação com o São Paulo. Quase o dobro não, mais do que o dobro. O Cruzeiro fechou com 33 milhões de reais de lucro com patrocínios. O Santos, 24 milhões de reais. E olha que o diretor de marketing do Santos passou o ano inteiro apanhando dos torcedores do Peixe, porque não havia conseguido fechar o patrocínio Master. Mesmo sem o patrocínio Master, o Santos fechou com 24 milhões contra 16 milhões do São Paulo. O Bahia e o Vasco, dois times que também, na teoria, tem muito menos apelo popular, tiveram mais publicidade do que o Tricolor. O Bahia com 18 milhões e o Vasco com 17 milhões. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Vou deixar aqui 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma mostrando 10 meses do futebol sul-americano, poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro. Muitos desses até mais barato que o Guzmán e melhor.
E aqui também aparecendo a respeito do Lucas Romero e o Guilherme Bisoli, que assim, eles acabaram, o Guilherme acabou roubando a camisa 29 do Lucas Romero, que jogava aqui no Cruzeiro. Então clica aqui nessa história, eu até falo a respeito do Ramires e os motivos que ele não foi para o Cruzeiro, que vai estar aparecendo aqui na tela final. Muito obrigado a todos que estão assistindo até aqui, e até mais, valeu!